Boa tarde, meus queridos. E aí, como estamos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem e cada vez mais animados em continuar com os nossos estudos. Bacana? Como é que estão com as atividades anteriores? Tudo certo? Continue tirando dúvida comigo. Quem está atrasado não fica desesperado achando que está me devendo e que vai se perder, não. Precisa ter foco, precisa ter compromisso. Eu entendo que alguns dependem do celular dos pais, só conseguem estudar mais no fim do dia. O importante é que esteja me mandando as atividades regularmente, tá bom? E mais uma coisa, sabem que eu deixo tudo lá no meu canal para vocês acompanharem na sequência. Nossa, eu lembro que ele falou, mas eu não entendo. Volta lá que você assiste novamente, tira aquela dúvida, pega os materiais, porque eu deixo os materiais no link lá também, tá bom? Mas qualquer coisa pode me pedir no privado também. Vamos nessa? Bom, aula passada fizemos adição e subtração. Agora a gente faz multiplicação e divisão. Tenho duas coisas básicas, assim, essenciais para falar de multiplicação de inteiros e divisão. A primeira delas é que se você não tiver com a tabuada afiada, assim, ó, craque, na ponta da língua, você vai ter dificuldade. Porque você vai se deparar com situações 7 vezes 3, 5 vezes 8, 9 vezes 7. E aí não é que você não sabe o exercício, não é que você não sabe a matéria. É que tabuada é uma coisa que tem que estar ali, ó, praticando. Por isso, na atividade de hoje, coloquei a tabuada para vocês da multiplicação e da divisão. Então, não tem conversa. Agora é com vocês, é praticar, para na hora que você estiver resolvendo seus exercícios, apareceu lá 9 vezes 5 é 45 na hora. Combinado? Então tá bom. Segunda coisa muito importante, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviu, não tem problema. É o tão famoso jogo de sinal. Na multiplicação, quando a gente faz, né, a operação de multiplicação com os sinais positivos e negativos, elas têm uns resultados interessantes. Se for algo positivo multiplicado com algo positivo, a sua resposta é positiva. Isso a gente já fazia com os naturais, né? É o que a gente mais está acostumado. Mas, quando eu multiplico algo positivo com algo negativo, sua resposta é negativa. Um exemplo, se você triplicar a sua dívida, ela vai continuar sendo dívida. Tá vendo? Ela vai continuar sendo negativa, certo? E como a multiplicação ela é comutativa, se você faz 3 vezes 5, 15, 15 ou 5 vezes 3 também dá 15, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se você tem sua dívida multiplicada 3 vezes, sua dívida continua sendo dívida, continua sendo negativo, certo? Agora, o interessante é quando você multiplica algo negativo com algo negativo, a sua resposta tem que ser positiva. Portanto, cabe ali, ó, vocês anotarem no caderno, ter isso aqui num cantinho e acostumar. Mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Tem gente que gosta de decorar assim, sinais iguais, tá vendo? Mais, menos, menos. Resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Ok? Mas existe uma coisa muito, mas muito importante, porque eu vejo um monte de alunos errando. Por causa disso aqui, ó. Nas aulas anteriores, eu virava para você e falava, você está devendo 7 e agora você está, né, devendo 3. Você está devendo 7, devendo 3, você vai continuar devendo, só que agora a sua dívida aumentou. Você deve 10. O resultado continuou negativo. Aí o professor acabou de ensinar isso aqui, ó, e ele vai perguntar, professor, mas menos com menos não é mais?
Percebam que nessa conta eu só estou trabalhando subtração. E essa regrinha de sinal é para multiplicação. Observem como que eu estou montando agora. Aqui eu tenho menos 7 vezes menos 3. Aqui eu tinha menos 7 menos 3. Perceberam a diferença? Então, ó, menos com menos, mais 7 vezes 3, olha a tabuada, dá 21. Ok? Bom, e aqui na atividade de hoje, a gente vai basicamente resolver expressões numéricas. Para resolver expressões numéricas, existem prioridades. Eu não faço do jeito que eu quero, na hora que eu quiser. Primeira coisa que eu vou dar atenção vai ser para parênteses, chaves, colchetes, se tiver. Se não tiver, então a gente pula essa etapa. Mas se tiver, a gente resolve o que está lá dentro primeiro. E o que estiver lá dentro, a gente vai obedecer essa ordem das operações. Primeira coisa que a gente faz são as potências e raízes. Ainda não vimos, em breve a gente já vai ver. Logo em seguida você vai buscar as multiplicações e as divisões. E em quarto lugar, a gente vai ter a adição e subtração. É a última coisa que a gente faz. Vamos resolver aqui? Ó, tem parênteses. Então a primeira coisa que eu vou resolver é dentro do parênteses. Então olha só, 53 menos 3 vai dar 50. Dividido 32 menos 7 vai dar 25. Mais 12 menos 20, tenho 12, gasto 20. Vou ficar devendo 8. Faço a divisão primeiro. 50 dividido por 25 dá exatamente 2. Mas com menos ensinei na aula anterior. Lembra que eu coloquei uma regrinha também? Mas vale a mesma coisa aqui, ó. Mais com menos, o resultado aqui vai ficar menos 8. Tenho 2, gasto 8, vou ficar devendo 6. Certo? Agora, eu vou chamar atenção para as prioridades. Olha essa expressão aqui, ó. 5 mais 8 vezes 3 dividido por 12. Tomem cuidado. A gente vai querer fazer essa conta aqui primeiro. Mas entre adição e multiplicação, olha quem que eu resolvo primeiro. Multiplicação. Então aqui vai ficar 5 mais 8 vezes 3, 24. Olha a tabuada, dividido por 12. E olha que interessante. A primeira conta que eu tinha era a de mais aqui e até agora eu não posso resolvê-la. Tem uma divisão agora. Vai ficar 5 mais 24 dividido por 12, 2. Agora sim, 5 mais 2, 7. E só para finalizar essas prioridades, percebam agora que eu usei os mesmos números e as mesmas operações. Qual a diferença? Aqui tem parênteses e aqui não. Como aqui não tem parênteses, eu faço primeiro o quê? A divisão. Então vai ficar 12 mais 8 dividido por 2, 4. 12 mais 4, 16. Nesse exemplo aqui, tenho adição e divisão, mas a minha adição está dentro de parênteses, e parênteses tem a prioridade máxima. Então, eu vou resolver aqui dentro primeiro. 12 mais 8, 20, dividido por 2. 20 dividido por 2, 10. Viram que interessante? Tenho os mesmos números, as mesmas operações.
Só o fato da gente utilizar o parênteses muda a minha resposta. Viram a importância, então, de entender as prioridades? Ok? Pessoal, mais uma vez, espero ter ajudado. Tem muita expressão numérica na atividade de hoje. Coloquei alguns exemplos para ajudá-los e sempre naquela rotina. Correção aparece na aula depois e hoje tem a correção da atividade anterior. Sempre nesse esquema para vocês sempre terem materiais para estar aí se preparando. Combinado? Mais uma vez, beijo grande para vocês. Fui!